Olá, queridos, olá, queridas, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem visitado aqui o nosso canal, tem assistido as mensagens, os vídeos, deixado seu comentário. Você que é inscrito, meu muito obrigado. Temos aqui alguns inscritos, os quais valorizamos e glorificamos a Deus pela sua vida, tá bom? E para não deixar aqui o canal sem conteúdo, eu fui motivado esses dias, na verdade, semana passada, a continuar compartilhando aqui os esboços de mensagens que Deus tem nos entregado. Eu quero compartilhar com você mais um esboço, mais uma mensagem. Eu espero que sirva para lhe dar um norte, uma direção, para lhe trazer algum esclarecimento, também para falar ao seu coração, que de alguma forma esse conteúdo possa abençoar a sua vida, família e ministério. Amém? Vamos então ao nosso esboço que está aí na tela. E esse esboço, ele foi preparado para que uma mensagem fosse transmitida num trabalho, num evento chamado EBJ, Escola Bíblica de Jovens, que é realizado todos os anos no setor de Florence, aqui em Campinas. E toda aquela equipe, todos os líderes que ali organizam aquele evento, é um evento muito bom, com grandes pregadores inclusive. E eles me deram um privilégio e a oportunidade de também estar pregando. E esse congresso tinha um tema, ou essa escola bíblica tinha um tema geral. E o tema é A Palavra é Suficiente, ok? No entanto, dirigido por Deus e mediante estudo da palavra, eu fiz a proposta de um subtema, né, que daqui a pouco eu vou falar com mais ênfase sobre esse subtema. O texto que nós utilizamos é o Salmo 1 e o verso 2, a parte A. E eu quero dizer que eu utilizei esse texto, ou fiz a leitura dele, para utilizá-lo no final da mensagem, tá? Ele apenas é o texto que vai dar base à fase conclusiva da mensagem. Não é o texto no qual vou preparar o conteúdo ou o corpo do sermão, mas você pode fazer isso. Seu sermão pode estar baseado numa passagem bíblica, mas você utilizar um texto somente para fins introdutórios, somente para exaurir dele uma frase, ou para usar esse mesmo texto para a fase conclusiva ou para a conclusão e aplicação da sua mensagem. E como o tema geral falava sobre a palavra de Deus e a suficiência dela, então eu li o Salmo 1, verso 2, a parte A, que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. E, obviamente, que ficará melhor compreensivo o uso desse texto no final deste esboço que a gente vai acompanhar junto aqui, tá bom? Na minha introdução, eu coloquei o seguinte: permitam-me começar destacando o que considero como dois dos diversos objetivos da SBJ. Qual a ideia dessa introdução? Olhando para um trabalho muito bem feito, que é essa SBJ, eu falei até EBJ, né? SBJ é Semana Bíblica de Jovens, que é uma semana de estudos. E como o trabalho foi feito com muita dinâmica, um trabalho muito bem divulgado, e com certeza tinha os seus objetivos particulares partindo do pastor da igreja e de cada líder, eu optei por observar dois dos quais acreditavam ser os objetivos daquele evento. O primeiro é o que de fato tem ocorrido durante estes dias, que é proporcionar à igreja, em especial aos jovens, dias em que pudessem envolvê-los na presença de Deus para que sejam alcançados por sua palavra com ensinamentos que possam fortalecê-los na caminhada. Então, perceba que a minha ideia aqui foi estimar, foi prestar algum respeito e louvar tudo aquilo que já havia acontecido no evento durante os dias anteriores à minha participação, né? Então, ter a certeza de que aquele evento estava realizando tudo isso, edificação, palavra de Deus no coração dos jovens, e o nome do Senhor estava sendo glorificado, de sorte que os jovens e os irmãos que estavam participando estavam sendo fortalecidos. E para descrever o segundo e grande objetivo deste especial evento, preciso que pensem comigo na vasta gama de pregadores e pregadoras envolvidas neste evento, e o envolvimento destes, consequentemente, leva a SBJ a um segundo objetivo. E antes de falar do segundo objetivo, perceba que aqui eu estou pontuando ou fazendo observação de que
o evento, de fato, era marcado pela presença de vários jovens aspirantes ou já no exercício do ministério da pregação. Campinas, São Paulo, é um campo fértil de pregadores, ou farto de pregadores, e muitos pregadores jovens, de diversas idades, pregadoras, e muitos deles estavam envolvidos porque são aqui do setor de Florença, né? E aí eu mirei, né, os meus objetivos, o conteúdo da mensagem também neles, sobre a orientação do Espírito de Deus, né? E esse objetivo, quer ser de forma direta ou indireta, é a ideia de corrigi-los ou preveni-los de erros que podem ser cometidos por aqueles que ousam envolver-se com o ministério da palavra. Eu coloquei entre parênteses, uns são chamados, outros ousam. Então, qual era a ideia aqui? Era propor que, se houvesse alguma coisa no ministério que precisasse ser corrigido, eu não estava alegando que havia algo a ser corrigido, eu apenas propus, era uma proposta. Se não houvesse, melhor ainda, quem de nós não precisa ser corrigido em algo para melhoria, para que nós possamos exercer o ministério com maior excelência, né? E se não houvesse o que corrigir, prevenir de diversos erros que podem ser cometidos por aqueles que ousam envolver-se. Porque, de fato, existe aqueles que foram chamados para o ministério da palavra, para a pregação, tá? E existem aqueles que apenas almejaram e ousaram se envolver. Isso é uma linha muito tênue, sabe, amados? Porque não é necessariamente comprovado que alguém que prega tem, de fato, uma chamada para pregar. Ele pode ter se preparado, pode ter estudado, pode ter buscado e está aí exercendo o ministério porque, digamos assim, deu certo, né? Mas chamada é algo que tem que ser distinguido. Eu posso pregar sem ter uma chamada para tal. Assim como posso querer me eximir, posso querer fugir, tendo uma chamada e não querer mais pregar, como a gente conhece pessoas que pararam, deixaram de pregar, tá? E é difícil falar esse tipo de assunto porque algumas pessoas vão logo querer levar para aquela ideia, será que está desprezando o meu ministério? Será que está duvidando da minha chamada? Não é duvidar, mas de fato entender que a chamada precisa ser algo comprovado pelo próprio Deus que vai de alguma forma confirmar essa chamada, a igreja que vai atestar essa chamada, ainda que alguns a rejeitem, e os frutos desse ministério também provarão essa chamada, como Paulo diz à igreja em Corinto, quando vai fazer a defesa do seu ministério, né? E alegando que os coríntios eram fruto do seu trabalho e a prova cabal do seu ministério. Vamos voltar aqui para a introdução? Portanto, o meu empenho em pregar no tema não é somente por ter o prazer de assim fazê-lo, mas também por entender que tenho diante de mim uma especial e desafiadora missão que precisa ser cumprida. Então, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por temáticas, tá? Eu sempre defendi a ideia de que o pregador, ao ser convidado para um evento que tem tema, ele precisa se empenhar, se esforçar a pregar no tema. Respeito quem diz assim, não, eu prego aquilo que Deus me der, Deus me deu outra mensagem, respeito com sinceridade, mas preciso fazer aqui essa ressalva, essa observação de que é bom nos empenharmos e sermos desafiados por temáticas para irmos à Bíblia e exaurirmos dela a mensagem necessária que se encaixe, se conecte ou esteja em harmonia com a temática. E era uma missão desafiadora, né? Privilegiada, para que nós pudéssemos cumprir naquela noite, e Deus nos ajudou a cumprir. E gostaria que começássemos pensando em uma das expressões que está conectada ao tema, que é a expressão suficiente. Você lembra do tema? Ó, a palavra é suficiente. Esse era o tema geral. Então eu comecei aqui, ainda na minha introdução, abordando o significado de suficiente. E das diversas definições, eu optei por essa aqui, ó. Define-se por suficiente aquilo que tem capacidade de atingir os devidos objetivos e suprir todas as necessidades sem depender de quaisquer recursos externos. Uma definição muito linda, muito precisa, muito aclarada e que de fato se conecta ao que realmente é a palavra de Deus quando nos referimos a ela como suficiente. Então, ela tem capacidade de atingir devidos objetivos, tem capacidade de suprir necessidades todas e não depende de qualquer recurso externo. A palavra por si só é poderosa. E aí
para dar base, para subsidiar essa definição, eu coloquei aqui, 2 textos são também suficientes para comprovar as verdades dessa definição com relação à palavra de Deus. E que textos são esses? Isaías 55, 10 e 11 e também Hebreus capítulo 4, versículo 12, que de fato era inclusive o texto base para aquele evento, Hebreus 4:12, tá? E Isaías 55:10 diz assim: pois assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para quem enviei. Perceba que esse texto de Isaías 55, 10 e 11 está de acordo ou conectado com essa definição da ideia de suficiência, ok? Nos evangelhos, Jesus ratificou, aqui ainda em nossa introdução, a suficiência da palavra de Deus quando declarou ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O evangelista Mateus acrescenta: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E creio que um dos livros do Novo Testamento que destaca claramente a suficiência da palavra de Deus, sem dúvida alguma, é o livro histórico de Atos, o qual usaremos nesta oportunidade. Então, na introdução, eu estou já deixando claro que o livro utilizado para desenvolver a mensagem será o livro de Atos dos Apóstolos, e agora eu vou dar uma razão do porquê utilizar esse livro para falar da suficiência da palavra. Diversas porções do livro de Atos são capazes de demonstrar o quanto a palavra de Deus, pregada com convicção e debaixo do poder e ousadia do Espírito pela igreja, fora suficiente para causar impacto, produzir milagres e gerar salvação. Eu não sei se você está percebendo, mas no sermão eu estou dando muito destaque à proposta, como eu fiz naquele dia, da expressão suficiente. Já que a gente quer defender de forma veemente que a palavra é suficiente, essa expressão suficiente, ou as suas outras ramificações, como suficiência, né? Elas devem ser, sim, enfatizadas no sermão. Aí eu começo citando alguns textos que revelam a suficiência da palavra no livro de Atos. Texto como Atos 2, 14 a 41, onde a palavra de Deus, por meio de Pedro, foi o suficiente para levar à convenção e ao batismo quase 3.000 almas. Perceba que eu estou sintetizando Atos 2, 14 a 41. Em Atos capítulo 4, verso 4, Lucas testemunha mais uma vez que a palavra pregada foi suficiente para fazer com que o número de crentes subisse para quase 5.000. Já em Atos 6, de 1 a 7, está escrito que a palavra suficiente não só foi valorizada pelos apóstolos, como também foi usada para solucionar um problema, e por conta da sua suficiência, a palavra crescia e gerava tanta eficácia que multiplicou o número de discípulos. Quando lemos ainda Atos 8, vemos que, mesmo debaixo de perseguição e uma vez disperso, os discípulos pregavam a palavra. Um deles é Felipe, cuja mensagem foi suficiente para causar alvoroço em Samaria. E por fim, aqui para concluir a minha introdução, por fim, um impactante episódio descrito em Atos 10, onde na casa de um centurião a palavra suficiente é pregada. Sua suficiência não só promoveu salvação, como também trouxe sobre os que ali estavam reunidos um mover do Espírito de Deus. Daqui eu falo que Pedro ainda estava pregando a palavra suficiente quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ali na casa, certo? E aí, agora eu chego ao momento da transição, aonde eu saio da parte introdutória da mensagem para entrar no corpo do sermão propriamente dito. Para você que não sabe, nós chamamos isso de transição, né? Tá aqui a forma como o sermão é trabalhado, de forma como eu trabalho o sermão, como a gente se especializou nessa área de construção e confecção de esboços e mensagens. Então eu sigo a seguinte ordem: tema, quando existe um subtema,
texto e introdução. Você pode seguir uma outra ordem com a qual você se sinta mais confortável. Então, na introdução, se faz necessário termos uma excelente conexão com o corpo de sermão, ou seja, uma transição, uma ponte que de fato nos ligue. Até agora você percebe que o esboço está em perfeita harmonia. Deus tem dado essa graça de assim fazermos. Conduzido pelo Espírito e alcançado pela graça de Deus, vamos separar 4 porções específicas do livro de Atos para juntos pensarmos no seguinte subtema: o suficiente suprindo o insuficiente. E eu quero dar destaque aqui a essa transição a 2 pontos importantíssimos. Primeiro, perceba que já aqui eu pontuo, eu destaco que a minha mensagem terá 4 pontos, quando eu me refiro que separarei 4 porções específicas. Só que aqui eu quero fazer uma observação a você que prega. Não é bom quando nosso sermão ou mensagem tiver mais de 5 pontos, 6, 7, 8, 10, porque é possível pregar sim um sermão com 10 tópicos, tá? É possível dentro de 40, 50 minutos, 1 hora, se a gente preparar bem, mas não é viável que você diga para o seu ouvinte sobre essa proposta. Por exemplo, vamos supor que você vai pregar sobre o poder de Deus e você diga para o seu público: essa noite eu vou pregar sobre 10 aspectos do poder de Deus. Sabe o que isso pode causar no seu ouvinte? Pode causar uma resistência por ele pensar que seu sermão vai ser demorado, prolongado, porque afinal de contas tem 10 tópicos, 10 características sobre o poder de Deus. Então, quando o sermão for assim, basta você dizer: olha, irmãos, eu gostaria de mostrar, pontuar alguns aspectos, alguns, já fica subtendido que não será só um, e que será a partir de 2, podendo ser até 30, se você tiver capacidade de assim fazê-lo. Brincadeiras à parte, não é bom a gente assustar ou travar o coração do nosso ouvinte, falando para ele que nós vamos pregar aí 5, 6, 7 tópicos. Até 4 não tem problema. É até bom porque 4 é um número considerável, sucinto, para uma plateia que está nos ouvindo. Deu para entender? Se entendeu, se entendeu, coloca aí nos comentários, né? A outra observação é que eu estou aproveitando a transição para falar sobre o subtema. E eu quero que você preste muita atenção nesse subtema, porque você vai observar que ele de fato existe no conteúdo que será apresentado aqui para este esboço, para esta mensagem que foi pregada, repito, numa SBJ, numa Semana Bíblica de Jovens, aqui em Campinas, São Paulo. Tá bom? Por falar em Campinas, de onde você está assistindo? Coloca aí nos comentários de onde você é, se já é pregador, se já é pregadora, como você chegou até esse vídeo, e de já que Deus te abençoe. Então, o subtema é o suficiente suprindo o insuficiente. Cabe aqui também uma pergunta: pastor, e se eu não quisesse dar um subtema? Sem problema nenhum. Você continuaria no tema geral. A palavra é suficiente. Era só não relatar e você construir aqui uma outra espécie de transição. Por exemplo, conduzido pelo Espírito e alcançado pela graça de Deus, vamos separar 4 porções específicas do livro de Atos para juntos refletirmos no tema: a palavra é suficiente. Pronto, não precisou do subtema. Vamos ao nosso primeiro ponto. E aí eu me dirigi ao público dizendo: olha, nossa primeira reflexão está em Atos capítulo 18, 24 a 28, onde aprendemos que a palavra é suficiente, mas o pregador não tinha o suficiente. E vale aqui lembrar que eu levei no dia como recurso para essa mensagem 4 imagens, e em cada uma delas eu coloquei uma declaração que estava atrelada ao tópico correspondente. Então, na primeira imagem eu coloquei essa frase aqui, ó: a palavra é suficiente, mas o pregador não tinha o suficiente. Esse foi o primeiro ponto da minha mensagem, e é perceptível que eu me dirigi ao pregador, à classe de pregadores ou possíveis pregadores que estariam ali, tá? Atos 18 fala da chegada de Apolo em Éfeso. Mas quem era Apolo? E aí, de forma sucinta,
lembrando aqui do texto, do conteúdo em si, a gente deu algumas características de Apolo. Por exemplo, judeu natural de Alexandria, versículo 24, pregador eloquente e poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, e por ser fervoroso de espírito, era um ótimo pregador e um precioso ensinador. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Aí eu dou uma pausa aqui para mostrar aqui que eu estou citando características da capacidade de Apolo. Não se tem muito sobre a sua biografia pessoal, mas esses versículos são suficientes para mostrar qual era o potencial daquele pregador tão eloquente, um mestre, um ensinador. Mas eu destaco aqui, para estar conectado com o meu primeiro ponto, que ele era também limitado. Pois o texto de Atos 18, 25 diz que ele conhecia somente o batismo de João. Ora, se eu conheço algumas coisas e deixo de conhecer outras, isso também indica a minha limitação, até porque eu não tenho capacidade de conhecer tudo. Não há ninguém que saiba tudo. Pode ter até alguém que saiba muito, que saiba de forma profunda, mas saber tudo, só quem sabe de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Então, tem que ter esse reconhecimento e essa humildade. E é aqui que encontramos nossa primeira proposta reflexiva sobre a suficiência da palavra. Perceba que eu permaneço dentro do tema. Apolo conduzia consigo várias características gloriosas, inclusive o privilégio de ter dentro de si a palavra de Deus, que é um privilégio. Mas, enquanto ele pregava, 2 de seus ouvintes se sentiram tocados, direcionados por Deus. Não a criticá-lo por suas limitações, não se sentirem incomodados com seu conhecimento e eloquência, não a tentar tolher o seu espaço. E essa observação aqui é válida, né? Quando a gente ouve alguém, principalmente para um pregador, para quem lê a Bíblia, para quem estuda sabe que um dos problemas dos quais nós temos que nos resguardar, nós temos que nos prevenir, é por conta de estudar, alcançar algum conhecimento, se tornar um crítico quanto mais das pessoas que, por exemplo, estão iniciando. Todos nós cometemos erros, falhas, então a gente tem que ter cuidado para não ser aquele crítico quanto mais das pessoas que pregam a palavra de Deus. E perceba que Priscila e Áquila não se sentiram incomodados com seu conhecimento e eloquência. E também não tentaram tolher o espaço, porque de fato há espaço para todos. Não precisa ficar queimando o pregador, falando mal de outro. Um comentário sobre alguma coisa particular que não ofenda, até vai, mas tentar tirar o espaço de outro, isso não é bom, isso não cabe a um servo de Deus. Se possível, conhecendo a pessoa, faça até indicações e acredite em alguém, para que alguém também acredite no seu ministério, né? Priscila e Áquila o chamam para um particular e passam a instruí-lo. Aí eu abro um parêntese aqui para perguntar o seguinte: podemos fazer isso hoje? Estamos dispostos a instruir alguém que precisa? Outra pergunta: temos quem faça e quem queira? Porque é possível a gente ter quem faça, ou seja, chame no particular para instruir, para orientar, mas... e eu acredito muito nessa probabilidade que eu vou dizer agora, poucos são aqueles que ainda querem ou se deixam ser instruídos em alguma coisa que necessitam. Se a gente instruir alguns, logo eles vão pensar que a gente está se achando superior, que a gente quer condenar algo do seu ministério, e não é por aí, tá? Se você encontrar alguém que queira lhe ajudar, abraça essa pessoa, porque isso é muito bom, ter alguém que queira nos ajudar a crescer no ministério. Após instruído, Apolo descobriu que não tinha o suficiente. Recebeu tanto que foi suficiente para que ele desejasse fazer mais, ir mais além. Queria ir a outras regiões. Então ele é instruído e ele gostou tanto da instrução, recebeu tanto de Áquila e Priscila, que ele se motivou. O que ele recebeu foi suficiente para motivar ele a desejar fazer mais. Sua humildade gerou seu ânimo em prosseguir. Seu ânimo não foi interrompido, desprezado, apagado. Pelo contrário, um pregador suficientemente animado pelo que aprendeu da palavra de Deus, encontrou uma igreja suficientemente disposta a animá-lo e ajudá-lo com o possível para que ele continuasse. Isso está no versículo 27. E uma vez que Apolo cresce na palavra suficiente, a suficiência da palavra traz os resultados. E foi de muito proveito
depois que ele saiu de Éfeso, pelas regiões que ele caminhou, e isso trouxe muitos frutos e o nome do Senhor foi glorificado. Então, apresentei aí o nosso primeiro ponto. Esse primeiro ponto da mensagem vai te ajudar em algo, vai iluminar você para fazer sua própria mensagem, você vai usar para pregar para alguém. Pastor, posso usar? Claro, pode e deve usar esse esboço para transmitir a palavra de Deus, porque o esboço quem faz é o homem, mas a mensagem veraz, quem dá é o próprio Deus, ok? O segundo tópico é, seguindo para Atos 19, temos nossa segunda lição sobre a suficiência da palavra. E aqui aprendemos que a palavra é suficiente, mas os ouvintes não aprenderam o suficiente. Vamos voltar rapidinho no primeiro tópico? No primeiro tópico, a palavra é suficiente, mas o pregador não tinha, que é o verbo ter, não tinha o suficiente, ok? No segundo tópico a palavra é suficiente, mas os ouvintes não aprenderam, verbo aprender, o suficiente. Então nós temos aqui agora uma mensagem voltada para todos os ouvintes, aqueles que se sentam para ouvir a mensagem. Em Atos 19, sai Apolo e chega Paulo. Eu resolvi dar destaque a isso porque isso aqui é importante numa escola bíblica, né? Há um tempo e espaço para todos. O importante não é onde, o importante é permanecer. Então, Apolo vai sair, Paulo vai chegar, tá? Apolo sai para dar espaço para o ministério de Apolo. E hoje as pessoas ficam no afã de dizer, eu queria pregar em lugar tal, em congresso tal, em oportunidade tal. Gente, eu sempre fui defensor disso e quem me conhece de perto sabe que eu sempre disse isso. Quando me indagavam, você tem vontade de pregar em lugar tal? Tem um sonho de pregar em lugar tal? Ora, quem não quer pregar em grandes eventos? Todos nós gostaríamos de ter essa oportunidade, mas o importante não é onde você vai pregar. O importante é você não deixar de cumprir a sua missão como pregador, como arauto, como mensageiro de Deus, tá bom? E o sermão sobre a forma de pergunta, no versículo 2 de Atos 19, onde nós estamos trabalhando. A palavra foi suficiente para alcançá-los para a salvação e levá-los ao batismo de João, mas ainda faltava o suficiente para levá-los ao batismo de Jesus. Então perceba como está totalmente conectado e em harmonia com a proposta do segundo tópico. Quer dizer, eles receberam uma palavra suficiente para conduzi-los até o batismo de João. Primeiro para salvá-los. Só que faltava mais coisa para eles. Faltava uma palavra suficiente que os conduzisse ao batismo de Jesus. Inclusive eu lembro aqui de uma aplicação linda feita pelo meu amigo, mestre e professor, pastor Neto Andrade, quando diz que é o seguinte, que no batismo do João, o pecador vai até as águas, mas no batismo de Jesus, as águas vêm até nós. Coisa linda, né? Porque para batizar você vai às águas, mas quando Deus quer lhe encher do Espírito Santo, ele derrama as águas vivas sobre a sua vida, que é um símbolo também da presença e da efusão do Espírito Santo. Paulo não desanima, não se deixa ser levado pela tristeza de saber que não havia conhecimento sobre o Espírito, nem experiência com o mesmo, em um ambiente onde esse assunto deveria ser totalmente familiar. Porque quando Paulo pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles relatam, nós nem ainda sabemos que exista o Espírito Santo. Isso poderia entristecer o apóstolo saber que numa igreja se ignorava um assunto tão importante. Mas ao invés de desanimar, ele vai ensinar, ele vai pregar. Paulo prega e ora, e a palavra pregada é suficiente para que 12 homens sejam cheios do poder do Espírito Santo. A totalidade daquela membresia foi cheia do Espírito Santo. E esse tópico aqui vai te ajudar em algo? Inclusive eu tenho uma mensagem específica só nesse trecho aqui, Atos 19, de 1 a 7. Vamos para o terceiro ponto. Partamos agora no mesmo capítulo para os versos 8 a 20. Eu estou ainda em Atos 19, onde aprendemos que a palavra é suficiente, mas os pregadores não viviam o suficiente. Aqui eu preciso explicar duas coisas. Por conta do primeiro tópico, onde nós falamos que a palavra é suficiente, mas o pregador não tinha o suficiente, pode-se achar que aqui eu estou voltando novamente a me dirigir a pregadores. Mas perceba que a palavra pregador está aqui entre aspas.
e você vai entender já já, mas continuo na mesma proposta do subtema, o suficiente suprindo o insuficiente. Então, a palavra é suficiente, mas os pregadores não viviam, agora é o verbo viver, não viviam o suficiente, ok? Vamos saber por que esse tópico se refere a pregadores entre aspas? Paulo continua seu ministério. Isso em Atos 19, de 8 a 10. Continua ensinando a palavra suficiente aos de Éfeso. Para ter eficácia, ele vai separar os duros de coração e desobedientes que falavam mal do caminho dos que estavam dispostos a serem instruídos pela suficiência das Escrituras. Paulo encontra um problema ali. Alguns se colocaram duros, rebeldes, desobedientes ao ensino da palavra, e Paulo, para não ter prejuízo nos resultados, então o que ele faz? Ele separa os desobedientes daqueles que realmente tinham prazer em ouvir a palavra suficiente. Isso aqui dá uma boa aplicação à igreja. E um trabalho dedicado de 2 anos e 3 meses pregando a palavra suficiente trouxe os seguintes resultados. E aí no texto de Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Era Deus mostrando que quando a gente prega a palavra crendo que ela é suficiente, vai acontecer maravilhas, e de sorte que eles levavam lenços e aventais de Paulo para os enfermos e eles eram curados. Mas aí, algo interessante é relatado por Lucas em Atos 19, de onde tiraremos nossa próxima lição reflexiva. Lembra da lição? A palavra é suficiente, mas os pregadores não viviam o suficiente, ok? Por aquela mesma região existia um grupo de itinerantes. Você vai ler o texto, vai falar de judeus, exorcistas, ambulantes, que embora já fizessem um trabalho de exorcismo, agora observando a eficácia e o resultado diferenciado do trabalho evangelístico de Paulo, tentam usar a palavra de Deus e do nome de Jesus para expulsar os demônios de pessoas que estavam possessas, né? Eles foram lá e chegaram para a pessoa possessa e disseram: nós repreendemos os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí eles vão ser surpreendidos pelo seguinte: porém, eles precisavam aprender o seguinte: a palavra é suficiente, mas se quisessem ver resultados verdadeiros e sobrenaturais, principalmente contra o reino das trevas, precisavam viver da palavra o suficiente. A palavra era assim suficiente, mas os mensageiros não viviam o relacionamento com Cristo, o poder da palavra na prática, a prática da palavra para gerar poder. E aí não é o quanto eu e você pregamos da palavra suficiente, e sim o quanto praticamos desta palavra. E é fato que podemos não praticar tudo, mas se praticarmos o suficiente, veremos maravilhas. Deus fará coisas extraordinárias e Satanás e seus demônios não poderão nos envergonhar. Pelo contrário, reconhecerão em quem estamos e quem somos, né? Porque quando eles vão repreender, o demônio vai dizer o seguinte: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha que vergonha. E a vergonha foi maior ainda. Eles apanharam, foram subjugados e correram nus, porque não viviam da palavra o suficiente. E o interessante é que o demônio diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Poderia ser ao contrário, né? Bem sei quem é Jesus e conheço a Paulo. Mas por que eles disseram conheço Jesus e bem sei quem é Paulo? O bem sei quem é Paulo está atrelado à ideia de que os demônios tinham a ciência plena do compromisso que Paulo tinha com o seu ministério, com a palavra de Deus, e o quanto Paulo pregava a eficácia e a suficiência da palavra. Então, quando nós nos esforçamos a praticar aquilo que pregamos e pregamos o que vivemos, com certeza o inferno vai reconhecer a suficiência e a prática da palavra de Deus em nossas vidas, ok? Não podemos deixar de observar o que relatam os versos 17 a 20. Os homens chegaram não só à conclusão do quanto a palavra era suficiente, mas também deixaram que a sua eficácia levasse ao temor, ao engrandecimento do nome de Cristo, à confissão pública de seus erros e a queimarem livros
para dar lugar ao livro suficiente. Se você ler os versos 19 a 20, os versículos 19 a 20, você vai ver que um grande temor veio sobre aquela comunidade. O nome do Senhor era engrandecido. Havia a confissão pública dos pecados, tudo pela suficiência e eficácia da palavra através de um mensageiro que vivia e se empenhava por viver o suficiente, ok? Vamos agora para o ponto 4, que é a parte conclusiva da nossa mensagem, ok? E para concluirmos, vamos para Atos 20, de 7 a 12, onde aprendemos que ainda é possível o encontro da palavra suficiente com ouvintes suficientemente dispostos. Versículo 7. Um dia especial, um homem dedicado e ouvintes dispostos. Estou me referindo a Atos, capítulos 20, de 7 a 12. E aí eu vou dar destaque aqui a algumas coisas que relatam o texto de Atos 20, de 7 a 12. O primeiro dia da semana era o domingo, né, que lembrava o dia da ressurreição. Também mais uma oportunidade de estarem juntos. Paulo estava para viajar e era o primeiro dia da semana e ele se reuniu com os discípulos ali em Troade. Paulo havia de partir, está prestes a viajar para Jerusalém e quer aproveitar todo o tempo que tem para alicerçar a fé daqueles discípulos em Troade. Ele está renunciando o sono e o descanso ante uma longa viagem, disposto a ensinar quanto tempo lhe for proporcionado. Veja bem, Paulo ia viajar. As viagens daquele tempo eram mais difíceis e mais cansativas. Mas por ele encontrar gente disposta a ouvir a palavra de Deus, o que ele vai fazer? Renunciar o descanso, o sono e vai participar de uma reunião em que ele vai pregar e ensinar a palavra àqueles discípulos, porque quando ele viajasse, não sabia quanto tempo depois poderia revê-los. Então queria aproveitar a oportunidade. E o sacrifício de Paulo e a sua disposição para ensinar a palavra suficiente foi recompensado com a suficiente disposição de seus ouvintes. Estavam mesmo dispostos a ouvir e a aprender, porque a Bíblia diz que Paulo prolonga o discurso até a meia-noite. Olha que coisa linda. Suponhamos que ele tenha começado a pregar às 18 horas. É claro que naquele tempo o horário era medido, trabalhado de forma diferente do nosso dia de 24 horas, mas suponhamos que ele começou às 18, 19 horas. Estava tão bom ouvir a palavra suficiente que eles prolongaram o discurso até a meia-noite, ou o próprio Paulo, né? Até a meia-noite, ouvindo a palavra. Então isso implica dizer que a pregação não é entediante. Se for bíblica, ungida pelo Espírito, além de suficiente, será também envolvente. É isso que precisamos. Não precisamos de pregadores que sejam admirados pelo que falam, mas pregadores que sejam capazes de cativar ouvintes e envolvê-los a tal ponto que eles nem se deem conta de que o tempo está passando, mas que ouvir a palavra é de fato prazerosíssimo quando há um pregador que entregue somente a palavra suficiente. Agora nós vamos para os versículos 8 e 9. Eutico, o jovem discípulo que não mede esforços e não cria barreiras, né? Eu já vi muita gente batendo Eutico, que estava sentado na janela, que caiu porque dormiu, mas vamos observar alguns fatos importantes sobre Eutico. Certamente o cansaço de Eutico provém de um dia exaustivo de trabalho. Quem pode descartar a probabilidade de Eutico ter passado o dia inteiro ajudando seu pai nos trabalhos lá, quem sabe numa roça, num campo, em alguma atividade? Porque os jovens daquela época se distinguem, ou se distinguiam dos jovens de hoje, de alguns, é claro, suas raras exceções, que não queriam nada com o trabalho, com a vida, às vezes ficam dormindo até meio-dia, e esse Eutico chegou cansado, e ele está disposto a encontrar força suficiente para ouvir os ensinamentos de Paulo. E se só tem uma janela como lugar, ele considera o suficiente. Parece que eu penso e vejo Eutico dizendo assim, Paulo está pregando lá no cenáculo, eu quero ouvir, vamos lá. E ele corre para lá, claro que eu estou parafraseando, e de repente ele chega, o cenáculo está cheio, já é meia-noite, está todo mundo ouvindo a palavra de Deus, Eutico não tem lugar para sentar e ele tem uma janela. E ele está tão disposto a ouvir a palavra que uma janela é suficiente, ele não dá desculpas, nem cria barreira. Porém, Lucas deixa claro que a razão de Eutico ter caído e morrido é o prolongado sermão de Paulo. Porque essa é a segunda vez que Lucas enfatiza que Paulo prolongava sua pregação e ensino.
Por que que Paulo vai dizer, olha, ele prolongou o discurso e agora ele vai dizer, ó, o extenso discurso de Paulo fez com que Eutico caísse da janela. Quanto mais se buscar ensinar a palavra suficiente, mais Satanás buscará construir meios para interrompê-la ou mesmo até exauri-la do nosso meio. O império das trevas quer trazer um grave prejuízo à igreja do tempo presente, e parece que está conseguindo, preenchendo o tempo da palavra que antes era suficiente com outras formas de entretenimento litúrgico, principalmente em nossas reuniões. Gente, é tanta coisa preenchendo um culto hoje, que o tempo para a palavra cada dia está sendo mais reduzido e menos prazer de ouvi-la os homens estão tendo. Eu acredito piamente que aquela queda de Eutico tem o dedinho sujo do diabo para querer fazer com que alguém pensasse que Paulo, por prolongar o discurso, estava cometendo um erro, por ensinar até tarde, até meia-noite, estava cometendo erro. Mas veja bem o que vai dizer os versículos 10 e 11. O Deus que honra a pregação também honrará o pregador. Paulo mostra a atitude de fé e convicção de quem sabe que está pregando uma mensagem que é suficiente. Ele desce, abraça Eutico, né? E algo maravilhoso vai acontecer. Satanás queria a morte. No ambiente de valorização à palavra, Deus gerou milagres e trouxe vida. Isso aqui eu profetizo que aconteça nas igrejas. Que onde Satanás quer que haja morte espiritual, haverá valorização da palavra e Deus vai gerar milagres e trazer vida. Satanás queria interrupção do culto e do ensino da palavra. Deus ampliou o espaço que sua palavra devia ocupar naquele lugar. Porque depois de ver o que Deus fez por causa da pregação, os discípulos em Troade se tornaram ainda mais desejosos de aprender a palavra. E aqui está algo maravilhoso. Quando Eutico ressuscita, que Paulo convida-os a subir para a ceia, diz a Bíblia que agora Paulo não pregou só até meia-noite. Ele vai pregar até a alva, até o amanhecer. Você imagina, irmãos? Foram quase 12 horas de palavra. Vamos botar aí 10 horas. Supor que teve algum louvor, alguma pausa. Mas foi tremendo, tremendo. Diversas horas de palavra sendo pregada. E aquilo que poderia se transformar num prejuízo, pelo contrário, a palavra de Deus ganhou mais espaço porque ela é suficiente. E aí eu cheguei então à conclusão e lembra, lá no início, que eu falei para vocês que o Salmo 1 e o verso 2, a parte A, serviria para a conclusão da mensagem. Vamos ver lá então a conclusão. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Olha o que diz aqui a escrita que eu deixei aqui. Ó. Voltando a nossa atenção ao versículo lido no início, podemos declarar com verdade que o que nos falta não são mais Bíblias, tem centenas. Não são mais seminários, tem muitos sendo realizados. Nem mais professores de teologia, nós perdemos a conta de quanta gente sendo professor. Não nos faltam também mais livros ou pregadores motivadores. Não nos faltam novas agendas ou pregar em lugares ou eventos apoteóticos. O que nos falta é nós apegarmos diária e constantemente, com imenso e real prazer, à palavra que é suficiente. Ou seja, citando o Salmo 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo o dia. E aí, nós resumimos e foi um negócio lindo e maravilhoso. Inclusive, eu preciso ressaltar que eu escrevo todos os meus esboços dessa forma porque Deus tem me dado a graça de cooperar com pastores, com pregadores, com servos e servas de Deus que quando vão pregar sempre perguntam se a gente tem algo em algum texto que foi dado a eles e aquilo que a gente tem a gente compartilha porque aqui nós estamos construindo e compartilhando. Inclusive, deixa eu contar uma novidade para você. Eu quero em breve gravar um vídeo onde eu vou compartilhar com você uma mensagem do zero. Do zero como assim, Pastor Max? Fazendo assim, olha aí para a tela, abrindo uma página em branco e começando do zero com você, tá bom? E aí, o que você aprendeu com esses esboços? Dá para você usar ele em algum evento? Dá para fortalecer alguma mensagem sua? Que parte deste sermão você vai tirar para lhe ajudar? E você pode fazer isso, não há problema nenhum. Na verdade, isso revela a humildade e o desejo de entender que Deus pode usar pessoas para nos auxiliar no aperfeiçoamento do nosso ministério. Que Deus abençoe e quero lembrá-los que
Antes de orar, quero lembrá-los que o meu desejo é compartilhar todos os dias. A grande questão vai ser a edição. Eu até tentei usar de uma forma que não precisasse de edição, mas não consegui. Não estou com equipamentos suficientes para fazer isso, tá? Mas pelo menos 3 vídeos por semana a gente vai se empenhar para ter aqui, porque o meu desejo é compartilhar com vocês todos os meus esboços. E aí você diz, pastor Max, quantos tem? Quantos esboços existe aí? Ó, se a gente for para cá, irmãos, só nessa pasta aqui, ó, nessas várias pastas, nós temos mais de 1000 esboços e mensagens que Deus nos deu. E aqui eu separo por temas como adoração, avivamento, aqui no livro de Atos, ceia, devocionais, dízimos e ofertas, escatológicas, expositivas variadas, enfim, por aí vai, tá bom? Então o meu desejo é compartilhar todos esses esboços com vocês em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este momento especial com todos os teus servos e servas que por aqui passarão assistindo este vídeo. Se porventura alguém que vier por aqui ainda não entregou a vida a Ti como Salvador, que o Senhor possa salvá-los. Alguém esteja com problema, que o Senhor possa resolver, porque o Senhor é Deus. Que a Tua palavra alcance todos os Teus filhos e que o Senhor levante pregadores e pregadoras, ensinadores e ensinadoras, que possam, meu Pai, entregar a palavra suficiente com simplicidade, clareza, amor e temor para alcançar corações para salvação, edificação e, sobretudo, para a glória do Teu nome. Obrigado pelo privilégio de ser um mensageiro e poder ensinar a Tua palavra e também métodos para construir esboços e mensagens para a glória do Teu nome. Eu te peço a Tua bênção e te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Eu peço a sua ajuda. Compartilhe com alguém um pedaço, um trecho ou o link completo. Se inscreva, deixe o seu comentário. Isso é importante para alavancar aí esse canal que pode ser bênção para muitas vidas. Um beijo no coração. Fiquem todos na paz do Senhor.